Olá, queridos, e chegamos na última aula deste primeiro trimestre de 2025. Uma experiência fantástica estou vivendo. Primeira vez que eu tive coragem de gravar aulas de escola bíblica dominical e postar aqui no YouTube, e elas estão sendo bem aceitas. Com a sua ajuda e graças ao nosso Deus bondoso, muitas pessoas têm assistido, têm compartilhado, têm me incentivado a fazer mais e mais. Então eu acredito que foi um primeiro projeto. E nós vamos tentar aperfeiçoar cada dia mais. Logo eu vou conseguir comprar um microfone para ter um som melhor. E devagar eu preciso que vocês me ajudem, me orientem o que eu faço para fazer melhor. Tem bastante pessoas que talvez assistam o meu vídeo que tem facilidade. Eu aceito qualquer conselho, queridos. Porque a obra é para Deus. Como João Batista diz, que ele cresça e eu diminua, que a honra e a glória seja dada a ele, que mais pessoas possam assistir, receber a palavra, aprender com a palavra, edificar a sua fé, passar para outras pessoas. Essa, na verdade, é o meu fundamento básico para isso. Um dia, quando eu descobri que o meu dom, que o meu chamado de Deus era ensinar, eu corri atrás disso, fiz vários cursos de teologia, fiz bacharel em teologia, fiz pós-graduação em ensino religioso, não para que eu aprenda ou seja melhor que ninguém, mas para que eu possa ajudar outras pessoas que talvez tenham algum pouquinho mais de dificuldades, então que eu possa ser um canal na tua vida, na vida de outras pessoas. Me ajude então, nunca deixe de comentar, por favor, para que eu possa entender que vocês estão recebendo e está sendo de bom proveito. Curte, mande para outras pessoas. Vamos fazer as redes sociais entender que esse vídeo é relevante. Se fosse uma pegadinha, se fosse algo obsceno, eu garanto que tinha muitas visualizações. Mas quando é a palavra de Deus, queridos, nós temos que unir. Enquanto tem países sofrendo perseguições e morte, nós temos a liberdade de poder falar de Deus. Olha, eu não sei como que funciona na tua igreja. Na minha igreja costuma, nesta última aula, ao invés de ser esta última aula, ela ser o fechamento desse primeiro trimestre. E no fechamento do primeiro trimestre, o que a maioria das vezes acontece? Não tem essa última aula, é um resumo da primeira até agora. Então ela não é aperfeiçoar essa aula, mas aqui neste canal, no Minuto Conselhos de Deus, onde você está comigo, eu resolvi fazer duas aulas. Esta aula de hoje é a 13ª lição, sim, da revista, é a última lição da nossa revista para terminar o trimestre, que é a necessidade do avivamento do século 21, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo, porque eu acho uma lição muito relevante. E após essa lição, vou publicar junto com essa aula aqui também, você vai ter um subsídio, uma aula extra, vamos dizer, com um resumo de todas as 13 lições, onde vamos falar um pouquinho, talvez a aula fique um pouco extensa, mas onde nós vamos falar um pouquinho o que foi falado na primeira, na segunda, na terceira. Talvez você perdeu alguma aula, perdeu algum fio dessas aulas, mas você vai ter um resumo geral de tudo isso. E eu preciso que você comente também, preciso que você assista até o final, para que você fale para mim se está tudo certo. Às vezes, no impulso, querido, na hora da gente correr, fazer algo, nós perdemos. Às vezes o pensamento está em outro, pode haver alguma palavra trocada, então algum versículo trocado, não pode acontecer isso. Se acontecer, verifique para mim, se eu falei um versículo e não era aquele, coloque nos comentários para que eu faça uma retificação disso, entendeu? Para que eu vou lá e concorde com vocês. Então eu preciso que você me ajude, tá bom? Vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor, porque estamos encerrando esse trimestre. Eu só tenho que te agradecer por todas essas pessoas que estão acompanhando, que têm comentado, que têm me ajudado, pessoas de perto, de longe, mas que têm visto a necessidade de aprendermos da tua palavra, têm me ajudado, incentivando nesse ministério. Que o Senhor Espírito Santo permaneça conosco hoje, porque esse trimestre foi todo teu. Você que acende o Pentecoste em nossos corações, ó Deus Espírito Santo, nos ajude a encerrar essa lição. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, vamos para a nossa
última aula da Betel Dominical Adultos, movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Olha, não esquece, coloca no comentário o que você achou desse trimestre. Eu estou fascinado, eu estou admirado, eu amo história, então nós passamos por cada aula tremenda. Assiste todos, você só vai ganhar para a tua vida. Não faz mal se o seu ensino não é da Betel, não faz mal, mas o conhecimento que você vai adquirir nessas 13 lições é gigante. Então, olha lá, 13ª lição vai ser aplicada no domingo, dia 30 de março, último domingo do mês de março, encerrando. E o título dela, como eu já falei, a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Então vamos lá? Texto áudio. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Lembrando que esse texto, essa fala aqui de Lucas em Atos, ele está testificando a promessa que foi feita, dessa mesma promessa, lá no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Ele está reprisando isso aqui, falando, olha, foi prometido lá em Joel e está sendo cumprido aqui agora, e de agora para sempre será assim. Verdade aplicada. É fundamental viver em constante oração e vigilância, para não esfriar no amor, nem extinguir o Espírito. Isso é muito, tem que prestar muita atenção nisso, queridos, porque o esfriamento espiritual, ele te afasta da presença de Deus, e quando você se afasta da presença de Deus, as coisas do mundo, as coisas de Satanás, elas se aproximam mais de ti, e faz com que você comece a se contaminar, e quando você começa a se contaminar novamente com o pecado, o Espírito Santo sai de você. Por isso que Paulo diz, olha, cuidado para não extinguir o Espírito Santo, não entristeça ele. Por isso que Davi diz assim, olha, Senhor, tu podes retirar tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo de mim. Então nós temos que entender que a única forma de preservar o Espírito em nós é orando, e orando muito, e orando e vigiando. Não adianta eu orar e não vigiar, mas quando eu oro, a vigilância se torna normal, porque eu vou saber que se eu faço algo errado, eu estarei desagradando o Espírito Santo. Objetivos da lição. Primeiro, reconhecer o valor do avivamento para os nossos dias. Segundo, enfatizar as condições para que o avivamento ocorra. E terceiro, compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Olha que interessante. Nessa lição nós vamos falar um pouquinho porque nós precisamos. Você acha que precisa de um avivamento na tua igreja nos dias de hoje? Pelo que nós vimos nessa lição, desde o comecinho lá, da descida do Espírito Santo, as igrejas da Ásia em Apocalipse já estavam toda fora, precisou ter um avivamento lá também, e foi passando os avivamentos pelos pré-reformadores, pelos reformadores, pelo movimento de santidade, por John Wesley, pelo puritanismo, pelo pietismo, pela Rua Azusa. Você acha que estamos precisando hoje, ou você acha que está suficiente o barulho que tem na tua igreja? O que nós vamos aprender? Enfatizar que o que precisa para que o avivamento ocorra hoje? Não é de qualquer jeito. Então nós vamos aprender como trazer o verdadeiro avivamento. Não de brincadeira, não de barulho, mas o que transforma, o que muda. Lá em Abacuque já estava desesperado com isso naquela época. E dizia assim, primeira oração do profeta Abacuque sob forma de canto. O Abacuque chegou perante Deus e começou a orar. E dizia, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mesmo capítulo 3, no versículos 17 e 18 diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada serão arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei
no Deus da minha salvação. Texto lindo esse de Abacuque, né, queridos? Os versículos finais do capítulo 3 do livro de Abacuque são tremendos. Quando Abacuque, depois de dialogar com Deus, depois de entrar num debate com Deus, por que Deus estava permitindo o povo dele sofrer tanto, ele chega no final na conclusão que, ainda que te falte tudo, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mas ele começa a oração dele no capítulo 3, versículo 1, pedindo: Senhor, aviva. Nós precisamos de um avivamento espiritual, queridos, urgente, porque estamos sendo desviados das sãs doutrinas. Introdução. Para encerrar o trimestre, veremos a relevância de buscar o avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na terra. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque 3, versículo 2. Queridos, nós temos que entender que o avivamento, ele é feito com base nas Sagradas Escrituras. Hoje tem se levantado muito fogo estranho, muitas pessoas achando que é um avivamento descolado da palavra de Deus, um avivamento sem o fundamento da palavra de Deus. É impossível avivamento sem base bíblica, é impossível Deus avivar a obra se não tiver de acordo com a sua palavra. Nós estamos vendo muitos ventos, muitas doutrinas, a modernidade, o avanço, a tecnologia entrou tanto nas igrejas que estamos parando de orar, de buscar, não ligamos mais do poder do revestimento do alto. Pessoas estão se capacitando em estudos, em teologias e achando que isso é suficiente. Não, queridos, não é suficiente. A suficiência de Deus está na sua palavra. Vamos lá. Primeiro, a relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Lembra? Já estudamos isso. Jesus falou assim: olha, não saia de Jerusalém antes que do alto sejais revestidos de poder. Serão batizados com o Espírito Santo. Somente após isso vocês vão sair para evangelizar, para fazer missão, para pregar o evangelho. É a ordem de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Queridos, o tempo de Deus é diferente. Nós só vamos conseguir quando tiver o avivamento. O meu tempo, o teu tempo não são os tempos de Deus, mas só há uma forma de buscarmos a verdadeira missão com Deus, é serem cheios. Foi promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para o que ele prometeu ele não cumpra. Está lá em Números. Mas ele prometeu que derramaria do alto o seu Espírito e que toda a carne seria revestida, que você seria revestido de poder. Não podemos parar de buscar o Espírito Santo. 1.1. O significado do avivamento. O avivamento, primeiro, é uma bênção de Deus. Está lá em Salmo 85, verso 6. Pega a tua Bíblia, dá uma pausa, abra lá, para que a lição não fique muito grande. Não tem como eu ficar trazendo todos os versículos, e eu não consigo decorá-los de cabeça. Então o que eu quero? Que você mantenha a sua Bíblia do lado. Eu falei, corre, abre ela, vai lá, esse versículo eu vou abrir. Então vamos lá, dê uma pausa aí. Vamos lá, Salmo 85, verso 6. Vamos lá, Salmo 85, não é versículo, Salmo é número, não é capítulo. Salmo 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. É um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Ele está dizendo no Salmo 85, verso 6, olha, o Senhor não vai nos avivar para que nós voltamos a ser felizes, pois é uma ação que traz vida e dá
novo ânimo. Se você está desanimado dentro da tua igreja, queridos, desanimado na tua congregação, a resposta não é mudar de igreja, não é mudar de lar, mas é mudar de posição. Se prostrar de joelho e buscar o revestimento, o renovo do Espírito Santo, buscar o avivamento pessoal teu. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no cumprimento dos propósitos de Deus. Assim, o avivamento é uma obra de Deus, pelo seu Espírito Santo, que desperta e levanta para um viver fervoroso e dinâmico os que estão dormindo espiritualmente. Abra a mesma coisa, dá uma pausa. É para você aprender, esse eu vou deixar para você. Vai lá, abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Você vai entender o que ele está falando de dormindo espiritualmente. Hoje, acreditamos na necessidade de um novo avivamento, ou seja, numa visitação divina, vivificadora, como o único evento capaz de evitar o desastre da frieza espiritual que Satanás procura lançar nas igrejas no século 21. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. Abra aí, escreva do teu lado, anote no caderno, medite. Você vai ver que essa lição ela é ligada nesses capítulos. No começo dela quase não tinha versículos, mas agora tem. Então vai lá e faça isso. Queridos, o que nos torna forte é o Espírito Santo. O que reveste de poder é o Espírito Santo. Não é pela força do meu braço, não é pelo poder meu, mas o poder é do Espírito Santo. É Ele que faz as coisas acontecerem. Você entende isso, a necessidade? Nós estamos precisando urgente. As igrejas têm esfriado espiritualmente. E quando eu digo esfriar espiritualmente, não é que na tua igreja não tenha barulho, não tenha Pentecostes, não tenha pessoas avivadas tentando buscar. Mas o avivamento não vem das pessoas. Entenda que o avivamento vem de Deus. O avivamento vem dos céus. O avivamento vem pelo poder do Espírito Santo. Não é do homem para que ele não ache que ele tem poder sobre Deus, mas é de Deus que tem o poder sobre o homem. Então entenda, nós precisamos hoje do avivamento. As igrejas, mesmo fazendo barulhos, estão frias. E como eu identifico isso, não há mais poder de Deus. Não há mais transformação, não há mais estudo da palavra, não há mais busca pelo Espírito Santo, não há mais interpretação de línguas estranhas, não há mais batismo com língua estranha. Isso é esfrieza espiritual. O Espírito Santo não cessou de trabalhar, é nós que cessamos de buscá-lo. Vamos continuar, senão eu não acabo, porque essa lição é linda. 1.2. A urgente necessidade de avivamento. Ao longo da história da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos em lugares diversos. Está lá em Isaías 44:3. Olha, mas nós podemos notar, se você tem acompanhado as lições desde o começo, se você tem acompanhado elas desde o começo, desculpe, queridos, se você tem acompanhado as lições desde o começo, você vai ver que elas foram avivando. De pouco em pouco tempo, algum grupo de pessoas, algum grupo de irmãos e irmãs se reuniam, vendo assim que a igreja estava tomando caminhos diferentes. Ela pregava a Bíblia, mas não vivia a Bíblia. É o que acontece no dia de hoje. Fala-se da Bíblia, mas não vive-se pela Bíblia. Tentamos mudar a Bíblia, tentamos aceitar novas doutrinas, e assim, queridos, a Bíblia ela não pode ser mudada. Ela não pode. Deus diz assim, ó, ai daquele que alterar um tio, uma vírgula da minha palavra. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser facilitada. Mas tem pessoas hoje tirando versículos fora de contexto para poder se justificar, porque ela vive daquele jeito. Nós precisamos voltar aos conceitos da igreja primitiva. Reunimos de volta para orar, reunimos de volta para estudar as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que o avivamento só tem quando tem essas formas.
É impossível uma igreja ser avivada se ela não tem amor pela sua palavra. É impossível uma igreja ser avivada se ela não tem amor pela oração. Se só meia dúzia de gatos pingados vão nos cultos de oração. Se só meia dúzia de gatos pingados voltam a buscar o Senhor. Olha lá, hoje a igreja carece de um novo despertar espiritual, e não é só o escritor que está dizendo isso, eu tenho certeza que você também entende isso, que nós precisamos do poder de Deus. Por isso, no coração de cada crente pentecostal, deve existir o desejo de experimentar um avivamento pessoal, além de experimentar o poder e a profundidade do Espírito Santo no seio da igreja. Abra lá, Salmo 42, verso 1 e Salmo 63, verso 1. Portanto, é necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele, tornando os crentes mais vivos, ativos e intensos nesta busca. Amós capítulo 5, verso 4, olha lá, entendeu o que ele diz? É nós que temos que pedir para isso. Será que você tem pedido num avivamento? Você tem orado com Abacuque? Ó Senhor, aviva esta obra. Estamos esfriando, estamos distanciando do poder de Deus. Estamos nos tornando como as primeiras igrejas tradicionais, que não acreditavam que o Deus faz milagres. Olha o que o escritor diz aqui, o comentarista. Cremos que, assim como o Espírito Santo avivou as igrejas do passado, hoje também podemos viver um avivamento. John Wesley orou assim: Senhor, manda-nos o antigo avivamento, sem seus defeitos, mas se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Precisamos de avivamento. Que possamos nos lembrar de que estamos debaixo da promessa de que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, e nossos filhos e filhas profetizarão, e nossos velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. Então essa promessa não acabou. Muitos estão fora disso, aceitaram o que Satanás disse sobre esfriamento espiritual, e acreditam que não funciona mais, que não é mais, mas é sim, queridos. O verdadeiro avivamento de Deus ainda é para mim e para você. A promessa de Deus sobre o batismo com o Espírito Santo ainda é para mim e para você, porque nós aprendemos que o principal propósito do batismo com o Espírito Santo na aula passada é incentivar a missão. Deus nos batiza com o Espírito Santo para proclamar o seu evangelho. Por isso não devemos dar continuidade na obra sem ser revestido com o Espírito Santo. É perigoso. Por isso que Deus nos deu. Para isso eu tenho que pedir. Se eu tenho no meu coração o avivamento, a vontade de pregar o evangelho, eu preciso unir ela com a busca pelo batismo com o Espírito Santo. 1.3 O avivamento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo de nossa alma, nem à nossa natureza carnal. Gálatas 5:24. O profeta Abacuque afirmou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Está na Abacuque capítulo 3, verso 2. A busca pelo avivamento é obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. Leia 1 Coríntios 10, 12. Ou seja, nós somos obrigados a buscar o Espírito Santo, a buscar o batismo com Ele, a buscar o avivamento na obra. Somente esse avivamento traz força. Somente esse avivamento traz conduta forte perante o Senhor. A chama do Espírito não pode se apagar. Porém, para que essa chama não se apague, é preciso buscar. Queridos, buscar não é sentar e esperar acontecer. A busca é você sair da tua zona de conforto e ir atrás de algo. Às vezes você está na tua casa com fome, com vontade de comer um pão. Não adianta você esperar. Você tem que tomar posição, sair do sofá, ir até uma padaria, buscar o pão. Tudo que eu tenho que buscar me dá um pouco de trabalho. Hoje, com as comodidades do self-service, com as comunidades das entregas rápidas, nós acabamos acostumando que parece que as coisas de Deus também é assim. Ó, deixa eu te contar algo. Não existem anjos motoboy.
Não existem anjos que faz entrega desse tipo, não. Que você aqui pede, ele vai lá, busca para você trabalhar. Não, não, não. A busca pelo Espírito Santo tem que ser ganha de joelhos, tem que ser ganha na oração, tem que ser ganha no jejum, tem que ser ganha na leitura da palavra. A busca verdadeira dá trabalho, queridos. Quando eu quero encontrar algo verdadeiro, eu busco, eu afundo, eu me aprofundo. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que colocar lenha nova no altar do holocausto toda manhã, está lá em Levítico 6,12, também nós devemos ter uma vida diária de oração e busca do Senhor. Queridos, sinceramente, você acha que você buscando o Senhor só de domingo nas igrejas, dentro da igreja, lá glorificando, participando de um culto bonito, um culto lindo, se enchendo, você acha que você está buscando o batismo com o Espírito Santo? Você acha que está buscando o avivamento? O avivamento só vem quando nós somos cheios do Espírito Santo. O que eu ensinei? É necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele. Você entendeu? Entenderam, queridos, o que nós precisamos? O verdadeiro avivamento da igreja, a necessidade, o que é o avivamento da igreja? Nós não podemos parar de buscar. Buscar é cansativo, buscar é sacrificioso, mas é a única forma de sermos avivados, de vencer esse esfriamento, de vencer esse desânimo, de vencer essa frieza espiritual. Vamos dando continuidade, senão vai ficando muito longo. Enquanto eu vou mudando aqui, você vai me ajudando, comentando, vai colocando aí o que você está achando da aula, vai colocando as suas dúvidas, vão me ajudando. Foco na lição. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Ou seja, antes do renovo com o avivamento, antes de ser cheios do Espírito Santo, de ser batizados com o Espírito Santo, eles faziam as mesmas coisas, mas a partir daquele momento, começaram a tornar-se grandes missionários, pregadores e ganhadores de alma. Segundo tópico, as condições para ocorrer o avivamento, ou seja, não é de qualquer maneira. Nesse tópico nós vamos aprender como buscar o verdadeiro avivamento. Sozinho você não vai conseguir, tem que ter mais e mais pessoas. Ei, convide o seu colega da igreja, o seu irmão da igreja, a sua irmã. Marque um dia por semana para fazerem reuniões, de estudar a palavra e buscar o avivamento. Ore, jejue com essa prática. O avivamento deve começar no coração de cada cristão, por meio de arrependimento, da vida de oração e estudo da palavra. Então presta atenção, nós vamos falar um pouquinho disso, para poder buscar um verdadeiro avivamento, nós temos 3 condições básicas, tá até aí, essas são as 3 condições básicas para o avivamento. Está lá em 2 Crônicas 7, 13 ao 17, lembra do texto famosíssimo? E quando o meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender de seus maus caminhos. Então, nós temos três condições básicas. Primeiro, arrependimento. E você quer dizer para mim, Kleber, mas eu não fiz nada para mim me arrepender. Ei, todos nós fazemos. Nós não buscando o avivamento, já estamos precisando de arrependimento. Nós não pregando a palavra de Deus, já estamos precisando de arrependimento. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, desculpe, na sua epístola de Tiago, ele disse: se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu já estou cometendo pecado. Então a primeira regra é arrependimento. Sem arrependimento você não consegue nada. Segundo, é oração. E terceiro, a leitura e o estudo da palavra. Não serve um desses itens. Os 3 juntos formam o verdadeiro poder para buscar um avivamento. Vamos lá. 2.1, arrependimento. Um caminho para o avivamento. O pecado nos separa do Senhor. Está lá em Isaías 59:2. Muito lindo esse texto. Eu não vou nem citar ele aqui. Quero que você olhe ele lá. Que ele vai falar por que muitas vezes Deus não recebe as nossas orações. Por isso, ele nos instrui sobre a importância do arrependimento genuíno, para continuarmos na presença de Deus. Romanos 3:23. Lê lá. Queridos,
Por que ele diz arrependimento genuíno? Porque existe falso arrependimento, que na verdade não é um arrependimento, é um remorso. É quando você fez, chorou, ficou mal 3, 4 dias, diz que se arrependeu, chorou, pediu perdão, vai daqui, vai de lá, mas passou um tempo, você de novo faz as mesmas práticas. Ou seja, você não teve um arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é mudar, é alterar. O que eu fazia eu não faço mais. É esse o arrependimento genuíno. Não adianta ter um arrependimento falso, só da boca para fora, e quando vem a próxima prova você cai de novo naquilo. Isso não é arrependimento genuíno, isso é remorso. Remorso não te leva para o céu. Somente arrependimento genuíno, com conversão, com regeneração, te leva para o céu. O avivamento pessoal, portanto, vem do arrependimento sincero. Está lá em Atos 3,19. De admitirmos nosso pecado. Somente assim podemos ser perdoado, purificado e restaurado. Leia esses textos. Ou seja, você peca. Você é pecador? Ou você é daquela classe de pessoas que acha que vai se tornar um santo? Queridos, não existe esse tipo de santo. Isso aí é uma teologia errada. Não tem como eu dizer que mas o santo foi canonificado porque ele era santo e ele não cometia pecado. Só Cristo não cometeu pecado. Lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele é bem claro, ele diz que não há um sequer que não cometa pecado, que todos nós pecamos, e se nós dissemos que não temos cometido pecado, estamos enganando a nós mesmos. E ele diz ainda, olha, e mais ainda, se você diz que não tem cometido pecado, você está fazendo Jesus de mentiroso. Entenda, então todos nós precisamos de arrependimento sincero e direto e sempre. Por isso que os avivamentos, por exemplo, o movimento de santidade, o pietismo, o puritanismo, eram as pessoas se purificarem do pecado. Era não aceitar o pecado, nem o pequenininho, nem o grandão, todos são pecados. Arrepender é sinônimo de vida. Está lá em Mateus 3, verso 2. Uma vez que o arrependimento bíblico leva a uma mudança que resulta em se voltar para Deus e se render à sua boa, perfeita e agradável bondade. Vamos ler o pastor Sérgio Costa, na revista dominical do segundo trimestre, lá de 2019, ele diz assim, na Bíblia foram registrados avivamentos nos quais um grande número de pessoas se voltou para Deus e desistiu do seu modo pecaminoso de viver. Lembra isso? Toda vez que a geração, que o povo de Deus começava a pecar, Deus permitia que eles caíam em desgraça, Deus permitia que eles caíam em sofrimento, mas eles se arrependiam, buscavam a Deus, arrependimento genuíno, e Deus voltava a ouvi-los e os abençoá-los. Os avivamentos foram liderados por homens que reconheceram a crise espiritual da nação, superaram o medo e tornaram a vontade de Deus conhecida às pessoas. O avivamento está relacionado a um retorno e submissão à vontade de Deus. Muitas vezes nós não queremos buscar um arrependimento genuíno. Na verdade, nem pensamos em arrependimento genuíno, porque o arrependimento genuíno, ele faz mudar. O que eu fazia, eu não faço mais. O que eu fiz, eu não posso fazer mais. Eu arrependi, eu não quero mais. É um arrependimento genuíno. 2.2. Então, primeiro entenderam. Você entendeu a primeira coisa básica para buscar um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro avivamento. O primeiro básico é arrepender. É arrependimento. O segundo é oração. O avivamento é precedido de oração. Lucas e Atos, principalmente, evidenciam a forte conexão entre a oração e a ação do Espírito Santo. Como vemos em Lucas 3, capítulo 21 e 22, Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Em 11:13, a oração e interesse por parte dos discípulos e interesse de Deus em dar o Espírito Santo. Em Atos 1:14 e 4:31, a oração antes do dia de Pentecostes e depois, quando a igreja continua orando e testemunhando sobre a oração,
sobre a ação do Espírito Santo. Lembra quando Deus falou, ficai lá em Jerusalém? Eles ficaram fazendo o quê? Orando. Deus não vai derramar um avivamento na tua vida se você não tiver vida de oração. Para que você quer um derramamento se você não quer falar com Deus? Se você não quer ter intimidade com Deus? Se você não quer dialogar com Deus? A oração foi feita para dar intimidade com Deus. Se você tem frieza espiritual, se você não consegue sentir Deus na tua vida, se você não entende o agir de Deus na tua vida, é porque te falta oração. Busque até encontrar. Todo aquele que clama vai receber. Clama a mim e eu vou te anunciar coisas grandes e novas que você não sabe. É a palavra de Deus dizendo, nós clamamos em oração, nós buscamos em oração, nós buscamos intimidade em oração. Ainda hoje devemos perseverar, não mudou, não adianta ter um bom celular, um bom computador, uma boa hermenêutica, uma boa exegese. A oração é combustível para um avivamento, a oração é combustível para a bênção na tua vida. Ainda hoje devemos perseverar em oração, conscientes tanto de nossa dependência da ação do Espírito Santo, quanto da certeza de que o Senhor Deus continua disposto a operar o avivamento na vida de seu povo. Que a nossa oração seja: aviva, ó Senhor, a minha vida no meio dos anos. Você consegue, depois de todas essas 13 lições, você consegue entender a necessidade da oração na vida de um crente? Você consegue entender para que sua vida avança, você tem que orar? Você consegue entender que a intimidade que você precisa com Deus só vem com a oração? Você consegue entender que os milagres que você precisa só vem com a oração? Por isso que Deus diz, pede e eu vou te dar. Pedir é orar. Tiago diz assim, olha, tem muita gente que não recebe porque pede errado, ora de forma errada, porque não aprendeu, e muitas vezes isso é falta da palavra. A melhor oração é feita quando você conhece a palavra de Deus sobre o que você sabe orar, que é o próximo tópico 2.3, o avivamento pela palavra. Então lá, lembrando as formas para buscar o verdadeiro avivamento: primeiro, arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Segundo, e não menos importante, oração. Ela tem que ser precedida de arrependimento, de oração. E terceiro, para fechar com um selo de ouro, ao que nós precisamos para um grande avivamento, precisa do avivamento pela palavra. Deus é o maior interessado em trazer avivamento para os nossos dias. Isaías 44:3. Entretanto, Deus é o que Ele mais quer, mas nós devemos obedecer a sua palavra. Queridos, como eu obedeço a palavra de Deus? Em primeiro lugar, conhecendo. Se eu não conheço a palavra, como eu vou obedecer? Você obedece a alguém que você não conhece? Você obedece o seu líder, você obedece os seus pais, você obedece a sua gerência, você obedece a tua liderança, porque você os conhece. Nós só obedecemos a palavra quando nós conhecemos a palavra. Por isso a necessidade de estudar a palavra. A palavra nos esclarece sobre a vontade de Deus e a necessidade de quebrantamento, confissão e contrição. Tá aí os textos para você ler. Não é possível ou seja, é impossível haver avivamento espiritual sem observar os parâmetros da palavra de Deus, que nos ordena: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11. Ninguém esfria na fé rapidamente. É uma ação gradativa, na qual vai se perdendo, entre outras coisas, o amor pelas Escrituras. Se você está frio espiritualmente hoje, se você tem faltado da igreja, se você não tem buscado muitas coisas mais, você consegue entender e ver aonde você caiu? Quando o João escreve a uma das igrejas de Coríntios, não vou lembrar de memória para qual que era, ele diz assim: olha onde você caiu e volta lá para reavivar de volta, para começar de novo. Ou seja, às vezes você parou de ler a palavra, você não tem mais o costume diário de ler a palavra.
Queridos, eu estou com um grupo do ponto de pregação, onde eu fui consagrado pastor, e algumas pessoas desse grupo, não todos, alguns obreiros deste grupo entraram comigo num propósito, porque eles não tinham lido ainda a Bíblia o ano todo, e nós estamos já quase terminando esse mês, nós concluímos a leitura integral do Novo Testamento, e eu quero mandar um abraço para a irmã Célia, se ela está lendo, se ela está ouvindo, assistindo essa aula, e ela tem se focado nessas leituras. Quero mandar um abraço, um beijo especial para minha futura esposa, para Beatriz, que tem se esforçado todos os dias, queridos. Ela lê o nosso plano de leitura, grava em áudio, coloca no grupo, para incentivar aqueles que não têm facilidade para ler, para que todos acompanhem essa leitura. E através da irmã Célia, ela dá testemunhos de que a visão está abrindo. O irmão Marinaldo, a irmã Sueli, pessoas que estão comigo nesse propósito e têm descoberto nas escrituras um avivamento diferente. O avivamento só vem com a leitura da palavra, em oração e arrependimento. Olha o que o pastor Amador dos Santos, ele fala lá na revista que ele já escreveu em 2007. O estudo das escrituras gera avivamento. Isso está implícito em várias partes das escrituras. Olha aí, 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo 2,15, Isaías 34,16, Salmo 119, verso 13. Vale lembrar que estudar é mais do que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. A Bíblia é o único manual do crente, seja na vida cristã ou no trabalho do Senhor. Sendo a Bíblia o livro do cristão, é imperioso que este a maneje bem para o eficiente desempenho da sua missão. 2 Timóteo 2,15. Abre lá, que vai dizer que o obreiro bom é aquele que maneja bem a palavra. O que o escritor, o comentarista está dizendo aqui? Queridos, é imperioso. O que é imperioso? Eu não posso dizer que eu sou um bom cristão, que eu sou um cristão, se eu não conheço a palavra, se eu não manejo, que o único livro de um cristão não é os livros que vêm por fora, mas é a Bíblia. Não é o teu livro de teologia, não é o teu livro de autoajuda, não é o teu livro que o escritor famoso escreveu, é a Bíblia. Teu primeiro livro é a Bíblia, teu primeiro manual é a Bíblia, teu primeiro texto de vida é a Bíblia. Tudo que você vai encontrar para a tua vida cristã é através da palavra. Entenda a importância de estudar a palavra. É nela que você vai ver se você está trilhando o caminho certo ou está desviando dele. É nela que você consegue ter estrutura. Por isso que Jesus disse: olha, aquele que ouve a minha palavra, que leia a minha palavra, que estuda a minha palavra e coloca em prática, é uma casa construída sobre a rocha, não vai cair. Consegue entender isso, queridos? O que eu ensinei? Não é possível haver avivamento espiritual sem os parâmetros da palavra, sem oração e sem avivamento. Entenderam? Estão conseguindo entender aí? Consegue colocar no comentário se está entendendo? Não? Vamos lá, terceiro e último tópico da última lição do primeiro trimestre de 2025. Os resultados do avivamento. Olha agora. Preste atenção comigo agora, ei, fica comigo, sai não cansou não, aguenta aí, sei que a minha voz não é bonita, sei que esse microfone não me ajuda em nada, mas você aprendeu o porquê do avivamento, o que é o avivamento, você aprendeu quais que são os três fundamentos básicos para que tenha um avivamento, e agora você vai aprender os resultados de um avivamento. O avivamento não é grito dentro da igreja, ficam bravos comigo, mas não é. Avivamento é transformação. Ele pode vir sim com alta voz, ele pode vir sim com barulho estridente, como no dia de Pentecostes, ele pode, mas tem que ter transformação. Vamos lá. Para encerrar o trimestre, vamos ressaltar presta atenção comigo, 3 resultados do autêntico avivamento. Ou seja, existem falsos avivamentos. Se você colocou o avivamento que está tendo na tua igreja ou em algum lugar por esse filtro e ele não passou, é um falso avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nesses dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico.
quando a busca desenfreada por novidades tem tomado o lugar do imprescindível exercício espiritual, da reflexão e dos discernimentos. Que o Espírito Santo nos ilumine e conduza ao longo deste estudo. Queridos, ultimamente está difícil. As pessoas estão inventando coisas. Estão fazendo um embrulho grande, estão fazendo coisas... Olha, eu não quero nem dizer... Esquecendo a sã doutrina, esquecendo a palavra, esquecendo que a palavra é pura e simples, é o Espírito Santo falando com você. Mas hoje a igreja, para chamar atenção, para ganhar almas, tem feito festivais dentro da igreja. Os seus congressos têm sido peças teatrais e não interpretação teatral da Bíblia. Entenda que eu não estou condenando fazer um teatro. É ótimo, aprendemos muito, mas eu estou dizendo que estão jogando tanto populismo, tanto modismo dentro da igreja, que o foco não está sendo mais Jesus, que o foco não está sendo mais arrependimento dos pecados, que o foco não está sendo mais oração, que o foco não está sendo mais a palavra. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Tem igrejas virando discoteca, tem igrejas virando open bar. Nós precisamos de um avivamento genuíno que só alcançamos com esses princípios. Queridos, não vamos se distanciar nessa busca desenfreada por coisas que não estão de acordo com a palavra. 3.1. O avivamento nos mantém cheios do Espírito Santo. Primeiro, o avivamento nos mantém cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. As palavras de Paulo aos Efésios apontam para a necessidade de sermos continuamente cheios do Espírito Santo para viver com o povo de Deus num contexto marcado por corrupções e perversidades. Ou seja, somente cheios do Espírito Santo você consegue vencer o pecado. Somente cheios do Espírito Santo você consegue ter um arrependimento genuíno. Somente cheios do Espírito Santo você consegue ter uma transformação. E eu já falei disso aqui, queridos. Não sei se foi aqui, se foi no meu curso de discipulado. Queria te convidar a isso. Procura no meu canal. Tem um curso de discipulado que nós aplicamos lá. Eles são divididos em vídeos pequenininhos de 10 minutos, são vários. Mas para você ter uma noção geral do básico do básico. Para um verdadeiro avivamento nós precisamos entender o básico. Deus quer nos cheios do Espírito Santo. E eu digo sempre assim, queridos. Como eu identifico se eu não estou dizendo às pessoas, estou dizendo eu. Como você faz essa autoanálise? Você... Como que você descobre se você está cheio do Espírito Santo? Como que você tem certeza que você está cheio do Espírito Santo? Queridos, cheio do Espírito Santo significa que eu cheguei ao ponto aonde os frutos do Espírito Santo floresceram na minha vida. Ou seja, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Vou te dar um conselho, anota aí, Gálatas 5:22. Procure em outras versões. Entra aí na internet e coloca assim a Bíblia NVI, Nova Bíblia na tradução da linguagem de hoje, para você entender o que é gozo, o que é longanimidade, o que é benignidade, o que é temperança, entendeu? Para que você entenda. Depois que você entendeu essas palavras, e eu não vou ficar em cima disso aqui agora, mas depois que você entendeu essa palavra, faça uma autoanálise para saber se você está cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que é brava, uma pessoa que xinga, que fala palavrões, que não tem temperança, que não é benigna, que não tem amor, ela não é cheia do Espírito Santo. Se não for, queridos, busque, que Deus quer te encher. Se você ainda vai dizer assim: eu aceitei Jesus, mas meu braço não. Eu aceitei Jesus, mas eu sou estourado. Busque ser cheio do Espírito Santo.
Depois que Pedro foi revestido de poder, que se tornou cheio do Espírito Santo, nunca mais você vê ele tendo as atitudes que ele tinha com Jesus. Vamos lá, a presença do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida do crente avivado, como nos primórdios da igreja, quando o povo de Deus seguia a Cristo cheio do Espírito Santo. Semelhantemente, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para levar o mundo ao conhecimento da verdade de Cristo. Leia lá 1 Timóteo 2,4. O que só é possível mediante oração, louvor, comunhão e um coração cheio do Espírito Santo. Sabe quem vai te ouvir? Somente aquela pessoa verdadeiramente que te viu e hoje te vê cheia do Espírito Santo, que descobre que não é falsidade, que não é hipocrisia, que o que você prega você vive, que você vive através dos frutos do Espírito Santo. Por isso a importância de você autoanalisar e começar a orar. Senhor, eu não tenho paciência, e a tua palavra está dizendo que um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Me ajuda a ter paciência. E aí é buscar fruto por fruto, e você vai ver que quando você estiver cheio do Espírito Santo, orar é automático, você vai querer orar a todo instante, fugir do pecado você vai querer a todo instante, você vai ter forças. Entendeu, queridos? Primeiro, para manter o avivamento, precisa ser cheio do Espírito Santo. É impossível uma pessoa ser avivada no Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito Santo. Verifica se você está nisso. 3.2. O avivamento nos faz andar em espírito. Como os ataques de Satanás nunca cessam, não param, carecemos de avivamento constante por meio do Espírito Santo. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão das paixões mundanas. Está lá em Gálatas, é o texto que eu li. Leia o capítulo 5 inteiro. Entretanto, para andar em espírito, existe apenas um caminho: fortalecer-se em Cristo. Satanás, preste atenção nisso, se esforça para que vivamos na carnalidade, pois assim passamos a extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Ou seja, se você não foge das tentações, da concupiscência, se você não é cheio do Espírito Santo, se você continua dando mau testemunho, quem está feliz com isso é Satanás. Ele está atingindo o objetivo dele, que é fazer com que você se suja, porque o Espírito Santo não habita em vaso sujo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós recusamos o pecado, por amor a Deus, por amor à sua palavra, por amor ao que Ele fez por nós. Consegue entender isso, queridos? Estão conseguindo entender essa lição? Olha o que o pastor Erinaldo Renovato diz no seu comentário. Não é fácil andar em espírito, ou seja, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. A inclinação da natureza carnal inerente a todos os homens faz com que ele, na sua maioria, busque as coisas que não agradam a Deus. Ou seja, a Bíblia já dizia que nós somos concebidos em pecado, não que os nossos pais, o relacionamento sexual no ato de gerar nós era pecado, mas a nossa natureza carnal é pecado. Eu costumo dizer, observe uma criança que você nunca ensinou ela a matar um animal, uma formiga. Você vai ver que nunca ensinou ela, mas se ela passar uma formiga perto dela e ela já tiver uma certa consciência, ela vai correr pisar para matar aquele animal. Por quê? Porque a natureza carnal, ela pede com que a nossa carne fazem essas práticas. Ah, mas é uma formiga, mas é uma vida criada por Deus. A nossa tendência é isso, é buscar as coisas da carne. Por isso que a nossa luta, Paulo diz assim, a nossa carne milita, luta com o nosso espírito diariamente. Por isso que o mundo diz que a mente vazia é a oficina de Satanás. Por isso que quando você não está com a mente em Cristo, buscando as coisas do alto, Satanás preenche a tua cabeça com coisas que não prestam. Por isso que quando você está triste com uma igreja, decepcionado com o teu líder, a primeira coisa que vem na tua cabeça é pecar. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo espiritual do novo nascimento. Mas entenda, é dito processo, não é ato de magia, não é uma magia, é um processo. Você vai se limpando, a Bíblia diz assim, aquele que está limpo, limpe-se mais. É um processo que vai acabar só quando Jesus te buscar.
tendo um novo comportamento espiritual e moral, mas precisa cultivar o relacionamento com Deus, sabendo como andar em espírito. Entendeu, queridos? 3.3. O avivamento nos faz viver uma vida abundante. O que está prometido lá em João 10:10, parte B, que ele veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Eu só consigo ter essa vida abundante quando eu estou avivado. Quando eu estou avivado, eu não vejo as dores da minha vida, eu vejo as vitórias da minha vida. Deus quer nos dar vida, e vida abundante. Como autor da vida, somente Deus tem vida para nos dar. Está em Efésios 3, 20 e 21. Ele nos revela o seu plano para que a igreja avivada tenha vida abundante nesta terra. Muitos são prósperos, porém só quem aceita o Senhor Jesus como Salvador sabe o que é viver uma vida abundante. Leia lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ou seja, quantas pessoas você conhece que tem muito, mas muito dinheiro, mas não vive abundante? O que é isso? Não é gastar? Não, não tem paz, não tem a firmeza de estar com Deus. Olha o que o comentarista Frederick Sale diz: ser um cristão não significa ser um cidadão de segunda classe. Deus diz já que Ele não te chamou para cauda, mas para cabeça. Cristo veio para que tivéssemos vida com abundância. A moral da história de Salomão e Sansão é esta: Deus é a fonte do dinheiro, ou da fama, ou da autoridade, ou da força física que possuímos. Você tem estas coisas porque Deus permitiu que as tivesse, por uma razão, para utilizá-las como ferramentas a fim de implementar o que Ele tem planejado para a sua vida e glorificá-lo. O que eu ensinei? O avivamento fortalece os crentes para rejeitar as escravidões, a escravidão das paixões humanas. Então entenderam? Conseguiram compreender essa lição? Eu sei que ela é um pouco longa, que é uma lição de escola bíblica, ela vai variar uma hora aí de comentário com a gente dando isso daí, mas eu te aconselharia a todas essas aulas, faça ela em 2 partes, leia, estude ela inteira sem olhar nada, depois estude ela novamente, abrindo os versículos, escrevendo no teu caderno o que você aprendeu com isso, o que você entendeu. Surgiu dúvidas, coloque no comentário, eu vou responder um por um. Olha a conclusão: que o Espírito Santo continue operando em cada coração o anseio por buscar mais de Deus, que cada discípulo de Cristo responda positivamente ao agir do Espírito, e o Senhor aqueça os corações, fazendo com que abunde em amor para a edificação e a glória de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Você entendeu, queridos, essa lição? Conseguiu compreender a importância, a necessidade de um avivamento urgente? Conseguiu? Entendeu porque eu não quis pegar essa aula e fazer um resumão das outras, como a maioria das igrejas estão fazendo? Porque eu tenho a necessidade de passar que nós estamos numa geração que precisa clamar pelo avivamento. Mas para que nós não passamos batido, logo em seguida, depois que você assistir essa aula, vai ter uma aula extra aí, procure aí, com todas as lições, um resumo de todas as lições. Amém? Então me ajude comentando, coloque perguntas. Você vai estar comigo no segundo trimestre? Na próxima lição eu já falo até qual que é o próximo assunto do mordomia de Cristo. Nós vamos saber como servir a Deus de verdade. Você vai estar comigo? E aí, você pode indicar essas aulas para outras pessoas? Você pode colocar o teu joinha curtindo aí, que gostou desse método que eu estou trazendo aqui? Você pode me aconselhar, sugerir outros métodos? Me ajuda. Eu sozinho não consigo nada. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. E ó, procura aí, aula extra, resumo de todas, da primeira até a última. Deus te abençoe.